Fala pessoal, aqui é a Ju, quem tá filmando é o Gui e nós estamos em Montevidéu, a capital do Uruguai. A ideia do vídeo de hoje é sair na rua, explorar, caminhar um pouco e conhecer essa cidade, especialmente Pocitos, que é o bairro que a gente tá ficando, e alguns outros próximos também. Aqui é uma região bastante residencial, vocês vão perceber, mas também tem seu lado praia. Só que antes de mais nada, a gente vai mostrar pra vocês o local que a gente tá hospedado, então bora lá! Bem-vindos então à nossa casinha em Montevidéu. A gente tá ficando nesse lugar aqui, que é um monoambiente. Então tem a parte da cozinha integrada com a parte onde a gente dorme e também onde a gente trabalha. E uma das paradas que eu mais curti aqui desse AP é a vista. Óbvio, tem prédios, mas se liga só nesse mar de árvores. Eu achei isso aqui muito interessante. Pra cá, ó, até tem uma escola, então a gente tá numa região, eu diria que bem localizada, daqui a pouquinho a gente já mostra mais do bairro pra vocês. E falar pra vocês também que a diária aqui em Montevidéu, na verdade no Uruguai no geral, é um pouco mais elevada. A gente tá pagando nesse apartamento R$250 a diária. Mas é isso, bora continuar o vídeo, vamos mostrar um pouco mais da cidade pra vocês. Ó, agora que vocês já conhecem então o nosso Airbnb, bora explorar um pouco do bairro, né, pra ver o que tem por aqui. A gente escolheu esse lugar principalmente porque ele é próximo da região central, ou seja, da parte tanto nova quanto velha aqui da cidade de Montevidéu, né? Muitas das coisas históricas o pessoal vai fazer lá na Cidade Vieja, que é bem lá pra ponta. E aqui é onde realmente tu vai querer fazer as coisas do cotidiano, por exemplo, no mercado, precisa na farmácia, quem vive aqui, escola. É bem que essa região aqui é bem residencial, então tu encontra tudo muito facilmente, né? E pra gente como turista, essa região é muito boa, principalmente por causa da segurança e para se locomover de ônibus e tudo mais, porque aqui não tem metrô, né? Então ou tu vai pegar um ônibus ou tu vai pegar o Uber. Aqui então tu vai encontrar, cara, tudo que tu precisa num bairro residencial. Por exemplo, aqui tem, qual que é o nome disso? Uma papelaria. Uhum. Ali tu tem um mercadinho, do outro lado tu tem um açougue, outro mercado, além, claro, dos mercados maiores, né, que estão por toda essa região. Então é muito boa para quem quer viver como uma família, alguém local daqui, e também para quem quer conhecer a cidade e ficar localizado ali numa região bem estratégica. Outra parada legal aqui desse bairro é que aqui na frente tem uma praia, que é a praia de Pocitos, que a gente já vai lá conhecer. E é onde fica também uma avenida que eles chamam de Rambla. Mas calma, a gente vai chegar lá. A gente só quer mostrar uma outra parada antes para vocês que a gente encontrou por aqui e que a gente tem curtido bastante. Muito parecido com a Argentina, né? Os uruguaios também são bastante fãs de doce. Então ali na frente tem uma confeitaria, bora lá entrar, ver o que tem para comprar, pegar alguma coisa, experimentar com vocês e seguir o nosso rolê do dia. Cara, e vocês vão ver que tem bastante opção de doce aqui mesmo. Vamos ver o que a gente encontra pra provar, experimentar e compartilhar com vocês. Olha só essa vitrine, socorro Deus. Nossa. Dieta foi pro ralo. Olha Ninguém só. tá nem pensando em dieta aqui, né? As medialunas, ó, bem clássicozão. Uhum. Nossa, muita coisa gostosa. É, não sei ainda o que pegar, mas alguma coisa com certeza a gente vai levar pra experimentar. Agora o negócio é olhar e decidir, né, por alguma coisa. Se liga, pra cá tem mais coisa ainda. E lá eu acho que é a parte salgada. Mas a gente tá mais pro doce hoje. Olá, ¿qué tal? Perdón, es mi primera vez acá. ¿Tienes alguna sugerencia? Lo clásico es los pinitos dulce de leche, Pinitos. las trufas y los cañones. Ahí la clásica del frutillo. Dale, podría ser entonces uno de cada. Ela coloca aqui e dá o peso, né, por quilo. Gracias. Gracias. Tchau, tchau. Ó, galera, agora sim estamos então com o nosso docinho aqui em mãos. Aqui do lado, ó, a gente tem então a praia de Pocitos, né? É realmente uma praia, embora esse daqui não seja o mar, isso daqui é o Rio da Prata, tá? Mais adiante lá realmente vira o mar, mas por enquanto aqui é rio. Ali é a região que a gente estava, né? Onde a gente pegou, comprou os docinhos. Isso daqui que vocês estão vendo é a Rambla. Basicamente ela é uma avenida que tem mais de 20 quilômetros aí. Ela contorna toda a costa da cidade de Montevidéu e junto a ela tem esse calçadão.
que é justamente o diferencial, o atrativo, né? A galera usa bastante esse calçadão, cara, pra passear, trazer o cachorro pra passear, pra correr, praticar exercício, né? Ou pra fazer que nem a gente, sentar aqui, olhar um pouco pra praia e provar os docinhos que a gente comprou. Bora lá? E a pergunta que não quer calar, né? Que eu sei que vocês são curiosos com preços das coisas. Esses negocinhos de padaria que a gente pegou, daria 188, mas ficou 154. Por que que deu esse desconto? Porque a gente tá pagando com a Nomad. E aí fica a dica pra você também, se tá vindo pro Uruguai ou se tá indo pra algum outro país do mundo, a gente sempre utiliza a Nomad. E aqui em especial tem uma vantagem. A vantagem é, quando você compra em restaurante ou então em mercado, você ganha de volta o imposto que eles pagam aqui, porque você não mora aqui, então não tem por que você tá pagando esse imposto. Então eles te reembolsam, digamos assim, e na mesma hora que você paga menos. Exato, e tu não precisa pedir nada, tá? Isso acontece automaticamente, ó. Aqui tá a fatura, era 188. Quando eles identificaram que o nosso cartão é um cartão internacional, eles já deram esse desconto e ficou mais barato, né? Exato, então já fica aí a dica pra você, cria sua conta na Nomad, a gente tem um cupom que te dá um desconto, te dá até $20 de cashback na primeira transferência. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, você escaneia, baixa o app e usa. A gente pegou então 4 docinhos aqui numa padaria. Tu lembra os nomes? Sim, esses aqui são os pinos de dulce de leite. Uhum. Esse aqui eu não lembro o nome certinho, mas é alguma coisa dulce de leite. E isso aqui ela falou que é trufa, né? Mas a gente conhece como brigadeiro. Cara, esse aqui eu vou falar que vai ser o primeiro que eu vou experimentar, porque eu tô bem curiosa pra ver se realmente é um brigadeiro ou se é muito diferente. Vamos lá. Não é brigadeiro. Não? É uma massinha de chocolate, eu acho. Com um pouquinho de doce de leite, talvez. Mas é quase um bolinho mesmo. Eu tô Enganou. curioso, Julia, pra provar esse daqui, ó. Pininho de chocolate. Vira aí. Eu não sei muito bem como comer ele, né? Mas eu acho que eu vou dar uma mordidinha aqui em cima. Nossa. Bom? Boa é a comida que a minha mãe faz, né? Esse daqui é excepcional. Até sujei os dentes, ó. Mas é doce de leite com chocolate? Uhum. Parece bom. A gente quer, né? Bom. O Gui falou que ele tá tímido, que era pra eu provar. Então vamos lá, vou pegar esse aqui agora. Ele parece que tem uma massinha folhada, doce de leite dentro e acho que é coco ao redor. É uma massa folhada, né? Massa folhada. Muito bom. Meu favorito até o momento. E esse outro aqui vai ser a mesma coisa, só que com chocolate branco. Mas a gente pegou pra decidir qual que é o melhor, né? É o branco, É o branco? Mais gostoso? mais gostoso. Agora sim, galera, desse docinho aí era o combustível que a gente precisava para continuar nosso rolê. Estamos caminhando aqui pela Rambla, então, indo em direção a outro bairro que se chama Punta Carretas. E aqui dá para ter uma boa visão da praia de Pocitos, né? Olha só, bastante gente hoje curtindo aí, fazendo uma lagarteagem, né? Curtindo um pouco de sol. O que foi? Tu gostou da expressão? Gostei, gostei. E ó, isso daqui, lembrando que não é um mar não, né? É um rio. E a gente consegue notar principalmente pela cor da água, que ela é um pouco mais chocolatuda, né? Lembra um pouco mais das praias ali do Rio Grande do Sul, não é? É, o pior é que é verdade. Hoje tá um diazão bem ensolarado, assim, então tá uma corzinha um pouco mais azulada, mas não tem como negar que é marrom. Mas é bem bonito, tá? Chama bastante atenção, dá sempre vontade de vir por aqui, caminhar. Eu acho que o ponto não é que é bonito ou feio, é diferente. É diferente, ponto. é. É uma praia diferente, né? E eu acho muito legal que esse calçadão aqui, ó, tem essas palmeiras que vão seguindo ao longo de todo o trajeto. Fica bem bonito. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei daqui, assim, não foi a água, não foi a praia em si, foi essas palmeiras. Eu achei que dá muita vibe de praia, assim. Vou te Muito falar, bonito. Júlia, que não é só tu que gosta, tá? O uruguaio, o pessoal daqui realmente gosta bastante dessa parada aqui, que é a Rambla, né? Chama bastante atenção, o pessoal usa bastante, tem bastante gente aí, ó, caminhando, vocês vão ver à medida que a gente vai gravando. E é um dos pontos turísticos, né? Eu diria assim, ou pelo menos um dos atrativos que a cidade tem, né? Eu diria que é uma das partes mais bonitas da cidade. Sério, tu gostou tanto assim? Nossa, eu adorei, tipo assim, de tudo que a gente já viu até agora e do que eu sei que a gente vai ver, pra mim isso aqui é o mais legal. É, eu vou deixar eles tirarem as conclusões deles à medida que a gente for explorando mais. E é isso então, bora lá para outro bairro que a gente vai visitar hoje também. Partiu! Ó, enquanto a gente vai caminhando por aqui, se liguem na tranquilidade desse lugar. Isso que a gente tá falando de uma das partes bem populosas aqui da cidade, tá? A gente não foi para nenhum lugar afastado, nem nada. Não é... É só realmente a cidade
no ritmo que ela segue normalmente, tá? Isso chama muita atenção aqui e é bem diferente da vizinha dela, né? Buenos Aires. Para quem não tá ligado, existe uma banda muito famosa da Argentina que é o Soda Stereo e eles têm uma música que diz que é Ciudad de la Furia, né? Se referindo a Buenos Aires, dizendo que é agitada, que é aquele caos urbano, né? E aqui esse apelido já não combina muito bem, esse nome já não combina. Aqui é muito tranquilo, totalmente outra cidade, por mais que lembre bastante Buenos Aires em alguns detalhes, né? Principalmente nas ruas, um pouco da arquitetura, a língua, né? Não tem como negar, e a comida, a culinária aqui é bem parecida, é aquele esquema de pancho, milanesa, mais o que, Júlia? As empanadas. As empanadas, o helado. As medialunas. Tem uma culinária bem parecida mesmo. Mas esse ponto da tranquilidade até é um contraste bem grande com a população que habita aqui, né? Porque se a gente for olhar para números, 1,3 milhões de pessoas moram na cidade, de fato, de Montevidéu. Acho que é 1,9 na região metropolitana, então é muita gente, mas parece que o pessoal não sai de casa. É muito tranquilo, né? Até que o pessoal vai conseguir escutar aí, provavelmente no áudio, o barulho dos passarinhos. Cara, é absurdo assim, tu tá caminhando, é bastante passarinho fazendo barulho que eles fazem, né? E eu acho que isso é por conta principalmente da cidade ser bem arborizada, né? Vocês estão vendo aí que tem bastante árvores por todos os lados, até da nossa sacada lá deu pra ver que quando a gente olha pra cidade, né, olhando de cima assim, ela realmente parece um grande mar de árvores, né? Uhum. E aqui a gente tá agora chegando próximo do que é o centrinho desse bairro. A gente já tá então em Punta Carretas, esse é o nome, se eu não estou enganado na pronúncia. E aqui costuma ter um pouco mais de movimento, a gente já vê que é mais cidade. Mas quando tu sai para as outras ruas ali, as transversais, cara, é uma tranquilidade assim assustadora. Acho que até vale comentar aqui que a gente tá num dia de semana, né? Então tá tudo funcionando, né? Tá num horário aí comercial, mas mesmo assim tem poucas pessoas na rua, na minha opinião. Eu diria que agora, pensar, Júlia, assim, numa capital, né? Agora é o horário do rush, né? Que agora é mais ou menos ali 5 e pouco da tarde. É quando a galera tá saindo da escola, tá saindo do trabalho. É quando a gente espera que esteja mais movimentado, né? E a gente vê isso aí. Não sei como é que são as demais cidades. Em Punta del Este a gente teve a mesma impressão de tranquilidade, calmaria. E aqui a gente tá realmente num cruzamento, ó, bem conhecido. A gente vai seguir para lá, que é em direção ao parque que a gente vai. Mas eu acho que as outras cidades tendem talvez a ser até mais tranquilas, porque a gente tá falando aqui da capital, né? Então isso já tem um peso maior. E além disso, acho que mais da metade da população do país mora aqui, né? Então, tipo assim, o movimento que tem no país é aqui. As novidades acontecem aqui, né? Não é nas outras cidades. E vocês estão vendo a calmaria. Essa daqui é uma das ruas principais aqui, ó, um cruzamento onde tem bastante gente, mas não sei. É tranquilo, dá pra ver pelo vídeo. Falar pra vocês, né, em questão de segurança, como é que a gente tem se sentido. Cara, a gente sempre fala aquela parada de se tu tá num lugar que tu não conhece, busque ruas movimentadas e caminhe por ali com os olhos bem abertos. Porque geralmente, né, quando a gente não conhece, é o melhor lugar ali, pelo menos pra gente vamos dizer assim, sentir o ambiente, né? E aqui, por essa tranquilidade, por todo lugar ser meio, vamos dizer assim, mais tranquilo, mais parado, isso não se aplica tanto. São poucos lugares que a gente encontra, assim, bem movimentados. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente bem tranquilo por todos os lugares. Não é porque uma rua tá vazia ali que eu tenho receio. Não, bem pelo contrário, assim, é bem calmo, bem tranquilo mesmo. Mas isso a gente tá falando, então, em relação à parte moderna da cidade, né? Que são mais esses bairros aqui. Quando a gente vai para outros bairros, como, por exemplo, um que todos que vêm turistar querem conhecer, que é a Ciudad Vieja, né? Que é, vamos dizer assim, o centro histórico. Cara, ali já fica zoado, tá? Ali eu já não tenho muita coragem de andar em ruas desertas, não. E até de curiosidade, né? A gente às vezes, quando quer pesquisar alguma coisa mais a fundo, e que são esses temas assim, por exemplo, de segurança, a gente costuma usar o Reddit. Então a gente, ou Reddit, sei lá como se chama, a gente acessa principalmente locais, assim, Montevideo. Daí lá alguém perguntou,
ah, sou estrangeiro, como é que é a segurança nesse local? Daí a galera pega e comenta, né, explica um pouco. Mas assim, a gente vai filmar um vídeo lá em Ciudad Vieja, daí a gente vai filmar mais essa parte histórica, vai filmar as ruas, nesse mesmo estilo daqui, e daí vocês tiram as conclusões por si próprios, porque vocês vão sentir um pouco mais, assim, da energia do lugar. E pra não perder esse vídeo, faz o quê? Se inscreve no canal. Nossa, a Júlia me deu uma dedada aqui que eu quase pensei que eu ia ter que fazer, sabe o quê? Acionar o seguro viagem, né? Porque a gente veio pro Uruguai, cara, aqui as coisas tem um custo bem alto, então a saúde não é diferente, né? Mas pra gente viajar bem tranquilinho, a gente pegou e com certeza fez um seguro viagem, o seguro da Assist, que a gente já recomendou aí pra vocês em outros vídeos. E a gente vai deixar aqui também o link, né? O código aí pra você pegar, cadastrar, então comprar seu seguro viagem e ainda ganhar um baita desconto, né? Que é aquilo lá que fortalece vocês, né? E fortalece a gente também. Mas galera, então, até a gente chegar no parque, que fica, eu acho que uns 15 minutos da onde a gente está, que a gente vai caminhando, a gente vai filmando um pouco do lugar para vocês. Daí vocês vão sentindo também um pouco da energia dessa região, ver se a energia tá boa, se a energia tá ruim. Não, brincadeira. Mas eu acho que é legal, né? Vocês terem uma noção aí de como é que é a cidade de fato em Montevideo, né? Porque a gente vê bastante vídeo na internet que fala do básico, né? Turismo ali, visita esse lugar, visita aquele outro lugar, come aqui, come lá. Mas, pô, quem vai conhecer quer também ver como é que é a vibe de andar pelas ruas, né? O que eu vou encontrar quando eu chegar lá. E é justamente através desse vídeo incrível que você vai ter essa experiência premium de conhecer Montevideo e de caminhar na rua com a gente. E aqui, ó, geralmente tu usa mesmo semáforo ali que estão para os carros, né? Então esse semáforo ali tá indicando que agora é hora do meninão parar, esperar ele ficar verde e daí seguir a viagem. E uma parada que eu achei interessante é que aqui, ó, não tem faixa, né? As faixas, né? É só essas duas aqui, mas não tem aquela... É listra? A listrada, não sei o nome também. Enfim, é diferente do Brasil, mas raramente se encontra até, pra não mentir aqui, né? É, mas a maioria das vezes é assim. E a parada é essa, onde não tiver ali o semáforo, tu só pega, atravessa na boa, que eles vão parar, eles são bem educados. Isso a gente tem visto aí, tanto em Punta del Este, quanto aqui em Montevideo, que eles realmente param, tá? Isso é um fato, você não fica ali 2 horas esperando na faixa para um bom coração parar o carro e você poder atravessar. É você meio que pisar na faixa, logo você já vai conseguir, assim. O pessoal aqui eu senti que é bem educado nesse sentido. E essa rua aqui, ela realmente é uma principal, ela é mais movimentada, então aqui a gente encontra bastante prédio, né? É um lugar mais vertical. Mas as outras ruas que tem aqui, nesses 2 bairros, cara, eu acho bem legal que tu encontra bastante construção histórica e super bem preservadas, tá? Principalmente umas casinhas, ó, parecida com essa dali que tem na esquina. São várias. Aqui também tem, ó. Então essas casas menores são construções mais antigas, mas que também tem em grande quantidade aqui por essa região. Eu achei a arquitetura aqui de Montevideo bastante diversa, assim, mistura bastante casa, bastante prédio, coisa antiga, coisa moderna. Não tem muito, assim, um padrão, tipo, esse bairro aqui é só assim. Ao menos os lugares que a gente tá mostrando aí no vídeo pra vocês, é tudo bastante misturado, assim. E eu gosto, eu acho que dá um charme, assim, pro lugar. É, uma parada que ela é muito parecida com Buenos Aires, é no sentido de que as casas aqui não tem quintal, né? Principalmente mais aqui na região central. É sempre acesso direto, então embaixo tem uma loja e em cima já estão os apartamentos, né? E um fato curioso de Montevideo é que quando você sai de casa você tem que passar filtro solar e ao mesmo tempo levar um corta-vento. Isso é bem bizarro, mas é porque ao mesmo tempo que faz muito calor durante o dia, chega ali finzinho do dia, bate aquele vento, assim, sabe? Aquela brisa do mar, no caso do rio, e aí você tem que ter um corta-vento pra se abrigar. Mas como a gente ainda tá de dia, ainda tá bem quente, a gente vai pegar aqui num quiosquinho alguma coisa pra beber. Quiosco é o mesmo esquema lá da Argentina, né? Um mercadinho que tem de tudo e aí você pode comprar. Ó. Olha o cachorro aqui, Júlia. A galera pega e prende o cachorro fora enquanto vai fazer as compras, né? Ó, aqui tem a geladeira, várias opções. Vamos ver quanto é que tá. Ó, promo 562. A Pepsi é o mais consumido aqui, né? Tem a Mirinda também. A Mirinda a gente encontrava também na Argentina, no Chile, legal. Mas vamos pegar uma Pepsi? Eu diria, na verdade, pode ser. Pega um aí. Olha, naquele mesmo esquema. Aqui no caixa é onde tem os alfajores, os docinhos, guloseimas.
o house. Aquilo que todo mundo que gosta, compra, né? E ó, mais uma vez pagamos com a Nômade e bora tomar nosso refri. Ó, bora aproveitar que tá aberto o semáforo ali, ó. 4 segundos. Ih, Fé que vai. E aí, Júlia, vai ou não vai? foi, né? Acabou indo. Ah, aqui tem um posto de gasolina. Será que a gente encontra aí o preço? Muita gente tem curiosidade, né? Vamos ver se a gente encontra e a gente Ó, mostra. acho que aqui é o preço da lavação, ó. 600. Mas da gasolina, eu não sei onde tem. Não sei também. Acho que tem que perguntar. Pois é. Quanto está la nafta acá? Quanto? 78. $2. E la más económica, ¿cuánto está? Y y lo más caro, ¿cuánto está? 2 pesos más caro. 2 pesos. Hay poca diferencia entonces. Dale. De Brasil. Brasil. Um gusto. Vai embora! Valeu. Ah, legal. Então já mostramos aí o preço da gasolina pra vocês também. E se liga só nisso aqui, ó. Porteiro eletrônico. Vou até sair aqui pro cara não me achar estranha, né? Mas é muito curioso que aqui no Uruguai, na Argentina a gente também tinha, no Chile também, tem esses porteiros eletrônicos. Então é uma pessoa que fica em algum lugar, cuida de vários prédios e fica ali só monitorando na câmera, né? No nosso prédio, inclusive, tem, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu acho bem diferente isso, assim, né? Eu vou até contar um negócio pra vocês, que eu não sei muito a eficácia disso, porque nesses dias eu fui descer pra pegar o que é o iFood daqui, né? Que é o pedido ZA. Então o cara pegou, foi entregar lá, desci, eu fiquei olhando assim pra aquele porteiro eletrônico, né? Pensando, se eu quisesse muito chamar ele, assim, se eu precisasse entrar em contato com ele por alguma razão, o que eu faria? E daí que eu vi que, na verdade, não tem nada pra fazer. Não pode fazer nada, tem que só ficar ali pulando, pedindo ajuda, pedindo socorro, até ele te ver. Porque não tem, eu acho que nenhum botão, assim. Sério? Sim. Ó, aqui tem outro, vamos ver se tem, ó. Eu acho que é só ela olhando as câmeras o tempo inteiro, sacou? É, pior que é verdade, é só uma plataforma. Talvez não tem esse nenhum dali, botão. ó, tem até um botão. Talvez. Ou é um microfone. Mas eu não sei. Ela tá me olhando. Eu acho que aquilo ali é a câmera, tá? A câmera que ela tem pra olhar a gente. Que loucura, né? É verdade. Só que daí o que ela faz também, né? Que ela tá ali no intermédio, acho que no máximo ela vai ligar pra polícia, Chama né? a polícia, né? Liga pro Batman. Mas enfim, só de curiosidade. Porque eu fiquei pensando assim, tá, e se eu realmente precisasse muito, numa urgência, assim, um negócio absurdo? Eu acho que não tem muito o que fazer. Então ele é eficiente, eu acho que ele é mais uma parada pra Dizer que tem. Colocar medo na galera, né? Tipo assim, ó, não entra aqui que a gente tá de olho. Mas a gente pode também não tá de olho. Ó, e aqui vai rolar uma feira mais tarde. A gente tá em um dos principais parques aqui da cidade, que é também o nome de um bairro, que é o Parque Rodó, se eu não me engano. Rodó, pode ser. E, enfim, tá rolando agora um ensaio, pelo jeito. A feirinha aqui que eles estão montando ainda, que vai começar mais tarde. Mas não é só essa feira que tem, né, Julia? Tem mais, né? Cara, são 3 feiras que estão rolando nesse parque, porque o parque ele é muito grande, tipo, de verdade. Então são 3 feiras simultâneas que estão acontecendo. Essa daqui é mais uma pegada artesanal, a outra acho que é mais de comida e tem uma outra de produtos mais genéricos, né? Assim. Então, mais produtos industriais, assim. Então são 3 pegadas, assim, mas é tudo uma emenda com a outra, assim, sabe? É, até pra cá, ó, lá dá pra ver que tem um monte de barraquinha. Vamos pegar e atravessar por aqui e seguir. Na verdade, a gente vai fazer aqui um vídeo também de comida de rua, né? Então a gente vai gravar, né, depois aqui um vídeo de comida de rua, mostrar o que tem o que a gente encontra aqui nas barraquinhas, né? Mas nesse vídeo vai ser só mais um rolezinho por aqui, né? Mais pra situar vocês aí sobre o que tem nesse parque, o que rola em Montevidéu. Ó, e aqui a galera já tá com tudo meio que arrumado, né? Então, essa daqui eu acho que é aquela feira que começa mais cedo, né, Julia? Porque elas começam em horários diferentes, né? É, eu não sei o horário certo de cada uma, eu sei que a começa mais tarde, acho que é às 7. Agora é perto das 6, então daqui a pouco tudo vai estar montado. Ó, enquanto a gente espera a feira ganhar um pouco mais de força, se liguem nesse lugar aqui, ó, que bonito. Castelinho lá de fundo, ó. Esse lago. Outro ponto alto da cidade, né? Não é nem só aquela parte ali da praia, né? Que traz uma tranquilidade, não. Aqui esse lago, nossa, é muito bonito. Bastante folha cai em cima e fica um aspecto bem interessante assim nele, né? Ó, e depois de explorar um pouco mais da cidade, sentir, se aclimatar, né, em Montevidéu, um dado legal que a gente encontrou
é que o Uruguai é considerado, né, entre os países mais felizes do mundo, o top 1 na América do Sul. Então ele é considerado o país mais feliz da América do Sul, né? Claro que felicidade é relativa, cada um vai ver da sua forma. Dado ali o experimento que eles fizeram, né, e os dados que eles coletaram, eles definiram então o Uruguai sendo o primeiro lugar então na América do Sul e em segundo o Brasil. Legal, né? O Brasil também é um país bastante feliz. Dá pra ver, né? Na gente aqui, a nossa felicidade em produzir conteúdo pra vocês, em gravar vídeo. E, cara, se você quer deixar eu e a Júlia muito felizes também, pra gente ajudar a subir esse ranking, colocar o Brasil lá em primeiro lugar, nossa felicidade vai contribuir para a felicidade geral, né? Então deixa seu like aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal, apoie o nosso trabalho, né? Não te custa nada e pra gente, cara, ajuda demais. Então dá essa força aí pra gente e bora seguir o vídeo, né? Que agora eu acredito que a feira já deve estar tomando seu rumo. Agora a gente está em outra parte do parque, está rolando outra feira. Como a gente comentou, tem vários acontecendo ao mesmo tempo e que começam em horários diferentes também. Então vou mostrar aí um pouquinho para vocês do que a gente encontra por aqui. Aqui ó, já tem um stand bastante diferente, né? Acho que isso aqui são maquininhas. Ah, eu vi isso aqui tem no Japão. Sim, acho que tu bota a moedinha ali e sai a... el juguete, ¿sí? Se pone la moneda y les va a salir una cápsula de la colección en la que sea que están jugando. Wow. Acá, por ejemplo, son de One Piece, hay de Pokémon. Y la particularidad es aquella máquina de allá que en vez de darles algo de una colección en particular, les va a dar una letra. Dice A, B o C y ustedes eligen lo que quieran de ese nivel de Ah, letra. genial. Wow. Distinta forma Y es de jugar. 500 pesos. Sí, 500 y tienen promoción por 2 y por 3 jugadas. Legal. Tenemos todo lo que está acá, todos los que están ahí atrás y figuras grandes. Todo bien para que se lleven. Muchas gracias. Gracias. Ah, que Alguém legal, os deu uma adesivos. figurinha. Muito Bora. legal. E tem bastante dessas coisas aqui, né? Principalmente assim de anime, quem curte os otaku, né? Os otaku fazem a festa. Olha só quantas coisas diferentes que eu não entendo nada, mas tem. Sério? Olha só, tem um aqui que tu passou a conhecer, ó. O Death Note. Ah, Lembra? Death Note, verdade, a gente viu a série, né? É, olha só. E tem as regras e tal. Mas eu sou mais aqui, ó, do Stitch. Do Stitch. Tem as carteiras também, ó. Essas figurinhas. Os adesivos, né? Esse daqui ainda não tem nenhum adesivo, né? Acho que tá na hora de a gente inaugurar. Ó, aqui tem algumas camisetas. 2 por 1, 990 as camisetas aqui, legal. Aqui umas paradas de couro. Eu acho muito legal isso aqui, ó. Que é o negocinho que a pessoa segura pra botar a cuia e o chimarrão, terma, né? né? A terma. Pra levar o mate. É o pessoal que toma bastante mate. Aqui alguns produtos de papelaria, ó, mais figurinhas. Como eles têm esse hábito de ter uma terma, de tomar mate e tudo mais, geralmente as termas são adesivadas. Então por isso que nesses países, assim, tanto a Argentina quanto o Uruguai, você encontra bastante figurinha. E foi aí que a gente começou com o hábito de colar figurinha em garrafa. Olha só que legal esse stand aqui, ó, tem massagem tailandesa? Thai Yoga massagem, quiropraxia, sonoterapia, várias coisas, que legal. Ele vai mostrar aí pra gente. Uau! Hay como una vibración, qué loco. Sí, es un instrumento de origen australiano. Que lindo, gracias. Um gosto conhecerte. Tchau, tchau. Caramba, galera, que experiência mais louca. Não entendi nada, de repente ele tava lá assoprando alguma coisa e ele foi mexendo no meu corpo e dava uma vibração bem diferenciada. Uma Como é que foi? Uma experiência louca. Não sei nem explicar o que aconteceu Mas agora. sentia aquilo lá vibrando no teu corpo? Como Sim, é que era? dava uma vibração, assim, sentia tipo um... Ai, não sei, eu Mas tava era bom ou ruim? Me dá até um suador. Sério, Não sei é bom se ou foi ruim? disso ou porque eu fiquei ansiosa. Não, era bom. Ficou ansiosa? Não sei se me deu um negócio assim, me deu. Eu tava vendo, eu tava só rindo, tava bem engraçado. Foi meio aleatório. Olha só que bonito. Ah, que legal. Ela faz tipo uns ecossistemas ali. Aham, que lindo. Bem bonito. Ai, tem de vários Olha lá. tamanhos. Aqui tem uns bem pequenininhos, que fofinho. Aqueles lá parecem flutuando, ó. É, ó. Verdade. Que bonito, né? Muito lindo. E galera, a gente tá aqui bem pertinho da Rambla, né? Que é aquela avenida que tem um calçadão. E o sol tá pra lá, ó. Vocês vão ver provavelmente ele contra o nosso rosto.
Mas a real é que aqui perto, cara, tem o pôr do sol pra tu olhar no final do dia, né? Então se tu veio pra cá, deu um rolê, aproveita e vai na Rambla, acha um lugar, senta e assiste o pôr do sol. É muito bonito. Aqui essa região fica, espetacular. Mas a gente agora vai encerrar o vídeo aqui, porque a gente vai gravar um de comida de rua, né? Então na sequência já. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo que a gente fez, de ter conhecido aí um pouquinho da cidade com a gente. Particularmente, eu gostei bastante do passeio, ainda mais nas partes em que a gente comeu um docinho de padaria. Então, se você curtiu, deixa o seu like, comenta o que você achou, se inscreve no canal que virão mais vídeos do Uruguai e também de outros lugares do mundo. Assiste os outros vídeos que a gente já postou, Também. deixa um comentário lá, um like, dá aquela reforçada, né? E é isso, né? É isso, no mais um beijo e até qualquer dia por aí.